Olá, caro seguidor, seja bem-vindo mais uma vez ao Saber Enem Química e Física. Hoje a gente vai fazer uma série de exercícios sobre modelos atômicos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre modelos atômicos, quer ver como esse conteúdo é pedido nos vestibulares, então fica comigo neste vídeo e você vai aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Vamos lá? Pronto. Então, para começar essa nossa videoaula de discussão de exercícios resolvidos sobre modelos atômicos, eu trouxe uma questão. É preciso que a gente revise um pouco esse conteúdo para lembrar, né, e ficar mais ágil na resolução do exercício. Então, o que é que a gente precisa lembrar? O que é que a gente precisa revisar? A gente precisa ver que, no total, a gente tem 5 modelos atômicos, certo? E a gente começa o modelo atômico como aquele mais antigo, que é o modelo atômico de Dalton. Dalton comparava os átomos com uma bola de bilhar e ele dizia que era maciça e indivisível, ou seja, os átomos que constituíam toda a matéria, eles eram esféricos, maciços e indivisíveis, e o que diferenciava de um elemento químico para outro elemento químico era o tamanho e a massa dessas esferas. Logo depois veio Thomson e elaborou um modelo atômico comparando os átomos com um pudim de passas, e nesse pudim de passas ele começou a trabalhar a natureza elétrica da matéria, onde ele dizia que as passas eram de naturezas negativas, enquanto a massa branca era de natureza positiva. Certo? Então, quando havia remoção dessas passas, o corpo ficava carregado positivamente, ganhava uma carga elétrica. Ou quando ele recebia essas passas, o excesso de passas, ele ficava carregado negativamente. Em sequência ao modelo de Thomson, temos o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele fala de núcleo e eletrosfera, certo? Lembrando que aqui é só uma revisão geral, certo? Então sempre que você escutar falar de núcleo e eletrosfera, lembre-se que vai estar falando do modelo de Rutherford, que é um modelo comparado também a um sistema planetário, onde você tinha um núcleo central e os elétrons em movimentos circulares, em órbitas circulares ao redor do átomo, ao redor do núcleo, certo? E esse modelo de Rutherford ele foi desenvolvido através das experiências de Rutherford, que utilizou uma radiação de partículas alfa e incidino sobre uma película de ouro, onde ele concluiu que a maior parte do átomo ele é um vazio, que ele chamou de eletrosfera, onde estariam os elétrons em movimento, e a menor parte do átomo seria um núcleo, onde ele seria maciço e central, onde ele teria concentrado toda a massa do átomo. Depois do modelo de Rutherford, a gente evoluiu e a gente teve o modelo de Bohr, ou também chamado de Rutherford-Bohr. Nesse modelo começa a se falar de órbitas estacionárias e começa a se estudar a energia do elétron. Então, considera que os elétrons eles vão estar em órbitas circulares estacionárias, que significa que cada órbita dessa ele teria energia constante, certo? E que para um elétron migrar de uma órbita dessa mais interna, mais próxima do núcleo, para uma órbita mais externa, ele teria que absorver energia, ganhar energia. Desta forma, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia, ou seja, a energia é crescente. Então, a camada K, que é mais próxima do núcleo, teria uma certa quantidade de energia específica, enquanto a camada L, a segunda camada, um pouco mais distante do núcleo, ela teria um outro nível, uma outra quantidade de energia. Os elétrons que estariam naquela camada teriam uma outra quantidade de energia, e assim sucessivamente. E por último, a gente tem o modelo quântico. O modelo quântico ele começa a falar então de orbital. Ele não fala mais de órbita, e sim de orbital. Orbital é a região de probabilidade de se encontrar um elétron. Então a gente não fala mais de órbita. Certo? Então você vai ouvir falar também, quando estiver estudando modelo quântico, muito de fusão de onda, certo? Porque
começou a estudar os elétrons não como partícula, mas sim como partícula-onda, eles associados a efeitos, né, características ondulatórias. E também você vai escutar muito sobre números quânticos. Sempre que falar de números quânticos vai estar associado então ao modelo quântico, que é o modelo mais atual, vigente, certo? Então vamos lá para as questões. Então eu trouxe essa primeira questão, que é uma questão da Universidade de Pernambuco, Sistema Seriado de Avaliação do primeiro ano de 2006, em que a gente tem um quadrinho, uma charge, e ele diz o seguinte. Então tem uma conversa aqui entre as formiguinhas e diz assim: então o átomo é o pudim. Não, Eugênio, é uma cebola. Esqueça o que eu disse. Vamos pensar em energia, a professora fala, né? Ah, então é só ligar os dois na tomada. Então, as estudantes Eugênia e Lolita estão falando respectivamente sobre os modelos atômicos de quê? Então a gente vê aqui que ele comenta, dá algumas palavras, alguns termos específicos de alguns modelos atômicos, certo? A gente percebe aqui tem as figurinhas dos modelos atômicos, certo? E aí a gente já consegue identificar aqui, ó, primeiro, pelo pudim, a gente lembra quem foi o modelo atômico de pudim de Passos, que no caso é o modelo de Thomson. E ele fala também começar a pensar em energia. A gente começa a pensar em energia quando a gente fala do Rutherford Bohr, né? Ou modelo atômico de Bohr. É Bohr ou Rutherford Bohr, certo? Agora, atenção que o modelo atômico de Rutherford é um, certo? E de Rutherford Bohr é outro, que é o similar a apenas Bohr. E aí, esse modelo atômico de Rutherford Bohr, ou de Bohr, ele começa a dizer que os elétrons estão em energia em órbitas estacionárias, com energia constante. Então, a resposta dessa questão aqui seria a letra C, onde diz Thomson e Rutherford Bohr. Vamos para outra questão. A questão 47 da prova da Universidade Federal do Paraná, em 2011, diz assim: a constituição elementar da matéria sempre foi uma busca do homem. Até o início do século XIX, não se tinha uma ideia concreta de como a matéria era constituída. Nas duas últimas décadas daquele século e início do século XX, observou-se o grande avanço das ciências e, com ele, a evolução dos modelos atômicos. Acerca desse assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. Então, a gente tem aqui a coluna da esquerda, onde ele fala de próton, elétron, átomo de Dalton, átomo de Rutherford, átomo de Bohr. Então, antes da gente começar, vamos lembrar esses conceitos aqui. Ó. Próton, sempre que você falar de próton, você tem que lembrar da carga positiva, certo? Então, é uma subpartícula, né, do átomo, onde se encontra no núcleo e tem carga positiva. O elétron sempre vai ter carga negativa, certo? O átomo de Dalton, você tem que lembrar sempre que ele é maciço e indivisível, foi o primeiro modelo atômico, certo? Considerado então aquela história da bola de bilhar ou bola de sinuca. O átomo de Rutherford é o átomo que começa a dizer que o átomo é constituído de um núcleo e de uma eletrosfera, ou seja, um núcleo central pequeno com massa concentrada, em que ao redor estariam os elétrons em movimento, certo? No que ele chamou de eletrosfera. E o átomo de Bohr é o átomo que ele começa a falar de órbitas estacionárias, que seriam órbitas circulares ao redor do núcleo, em que a quantidade de energia de cada órbita dessa ela seria constante. E à medida que você se afastava do núcleo, você entraria em órbitas com maiores quantidades de energia. Então, vamos lá ler as alternativas e fazer as devidas correlações. Então, partícula de massa igual a 9,119 vezes 10 a menos 31 kg e carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, veja só, essa questão da massa aqui ficaria difícil de você imaginar, mas só pela carga ser negativa você já sabe então que aqui a carga negativa aqui corresponde ao número 2, elétron. Certo? Então, ó, vamos lá. Essa outra situação, partícula constituída por um núcleo contendo prótons e nêutrons, ou seja, o núcleo, rodeado por elétrons. Então, poderia ser aqui Rutherford ou Bohr, né? Só que como ele fala aqui, que circula em órbitas estacionárias, falou em órbitas estacionárias, tem que lembrar de Bohr. Então, falou em órbitas estacionárias, falou de Bohr, falou do átomo de Bohr, número 5.
Então, partícula indivisível e indestrutível durante as transformações químicas. Quem é que falava de átomo maciço e indivisível? Era Dalton. Então, número 3. Então, a palavra-chave aqui é indivisível e a gente vai ter o número 3, átomo de Dalton. Vamos lá. Partícula que possui um núcleo central dotado de cargas elétricas positivas, sendo envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Quem foi que falou aqui de núcleo e eletrosfera? Ou seja, núcleo central com uma nuvem de cargas elétricas negativas ao redor desse núcleo. Então ele falou de Rutherford, então número 4. E aqui a gente tem como partícula de massa igual a 1,673 vezes 10 a menos 27 kg, corresponde à massa de uma unidade atômica, é exatamente o próton. Então, com isso, a resposta do nosso gabarito vai ficar letra A. Vamos lá para a próxima questão. Também na Universidade Federal do Paraná, só que agora 2010. Então ele diz assim, ó, considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. Então, o modelo atômico de Rutherford, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que ele diz de núcleo e eletrosfera. Então está aqui o núcleo, onde tem os elétrons ao redor nessa eletrosfera. Ele foi, então ele se assemelha muito ao sistema planetário. Então a letra A, a primeira alternativa diz assim, o modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. Isso aqui está verdadeiro, por quê? Porque essa configuração aqui da eletrosfera lembra muito o sistema planetário. Então a gente diz também que ele o átomo de Rutherford é semelhante ao sistema planetário. Vamos lá, para a segunda alternativa. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Isso aí também está correto, né? A lógica é essa, os elétrons negativos circulam ao redor do núcleo positivo. Terceira alternativa. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, até aí está tudo certo, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Isso aqui é impossível, porque o núcleo é o menor diâmetro, né? A parte menorzinha aqui, central, enquanto a eletrosfera é a maior parte do átomo. Então é errado, porque aqui não é diâmetro menor, é diâmetro maior. Quarta alternativa. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou no experimento que uma lamínula de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Isso aí está correto. E aqui está o esquema dessa experiência, chamada experiência de Rutherford. O que aconteceu? Rutherford fez bombardear partículas alfa, que são partículas carregadas positivamente, em uma lâmina de ouro. E colocou ao redor dessa lâmina de ouro uma película de detector de partículas de sulfeto de zinco, que é um material fosforescente, em que quando ele é sensibilizado pelas partículas alfa, ele libera uma luminosidade. Então, desta forma, quando ele fez emitir essas partículas alfa nessa lâmina, ele percebeu que houve vários pontos de luminosidade nesse detector de partículas. Ele percebeu que havia uma grande quantidade de luminosidade no centro e algumas luminosidades foram em pontos desviados, deslocados, e outros menores na frente da película, da lâmina de ouro. Foi quando então ele concluiu, ele disse assim, se eu estou emitindo partículas alfa e muita quantidade dessa está passando, é porque a maior parte desse núcleo, a maior parte dessa constituição dessa matéria, ela é vazia. Mas apesar da grande parte ser vazia, existe uma parte central, pequena, positiva, e ela deve ser positiva, que faz com que parte dessa partícula alfa que chega próximo a esse núcleo, ele é desviado. Então, com isso, e outra parte é rebatida e volta para frente da lâmina de ouro. Então, o que acontece? Com isso, ele chega à conclusão de que o átomo ele não é maciço, como dizia Dalton e Thomson. Ele é, na verdade, formado por um núcleo central pequeno
e um grande parte vazio chamado de eletrosfera, onde estariam, na verdade, os elétrons em movimento. Então, isso faz com que a alternativa 4 fique correta e nossa alternativa correta seja a letra D. Vamos para outra questão. Nossa questão da Universidade Federal do Paraná, 2009, diz assim: segundo o modelo atômico de Niels Bohr. Então, modelo atômico de Bohr. O que é que a gente tem que lembrar do modelo atômico de Bohr? Que ele fala de órbitas estacionárias. Órbitas estacionárias, vamos lembrar, são órbitas com energia constante em mesma órbita. Então, os elétrons estariam em movimento ao redor do núcleo, estariam em movimento em órbitas, e cada órbita dessa ela teria quantidade de energia constante. Certo? E para migrar de uma órbita dessa para outra, ou ele absorvia energia, e quando ele absorvia energia, o elétron absorvia energia, ele ia para órbitas mais externas, e quando ele emitisse, liberasse energia, ou seja, o conteúdo energético dele perdesse, ele voltaria para órbitas mais internas. Então essa é a lógica do modelo atômico de Bohr, certo? E é bom frisar também que quando ele voltava para órbitas mais externas, ele emitia esse excesso de energia em forma de luz. Então é o efeito da luminescência e de fogos de artifício e de teste de chamas, onde você tem a coloração das chamas diferenciadas, de elementos químicos diferenciados. Então vamos analisar as alternativas. Diz assim: no átomo somente é permitido o elétron estar em certos estados estacionários, e cada um desses estados possui energia fixa e definida. Então essa aqui já é a alternativa correta, certo? E o estado estacionário é exatamente essa camada, certo? E ela sempre vai estar em energia constante, definida e fixa. Vamos lá para a segunda alternativa. Quando o elétron passa de um estado estacionário de baixa energia, ou seja, próximo ao núcleo, para um de alta energia, ou seja, de alta energia mais distante do núcleo, a emissão de radiação, energia, isso aqui está falso, ele absorve energia. A emissão acontece quando ele volta de estados energéticos maiores, mais externos, para estado energético mais interno. Então a alternativa B está falsa. Terceira alternativa: o elétron pode assumir qualquer estado estacionário permitido sem absorver ou emitir radiação. Isso aqui é falso. Ele, ao absorver energia, ele pula para estados estacionários mais elevados e ao emitir radiação, ele volta para estados estacionários de energias mais baixas. Quarto, no átomo, a separação energética entre dois estados estacionários consecutivos é sempre a mesma. Isso aqui é falso e essa figura mostra bem isso. Você tem entre o primeiro nível energético e entre o primeiro nível energético e o segundo nível energético, você tem uma variação de energia, de conteúdo energético elevado. Só que, à medida que você passa do segundo para o terceiro nível, do terceiro para o quarto nível, essas quantidades de energias, elas se tornam muito parecidas, muito próximas uma das outras. Então, ele não é, os estados estacionários consecutivos não é sempre a mesma, a diferença de energia não são iguais, elas são decrescentes. No átomo, o elétron pode assumir qualquer valor de energia. Isso aqui é falso, porque ele não obtém qualquer valor de energia, ele obtém energia definida daquela órbita onde ele se encontra. Então, com isso, a gente tem como gabarito a letra A, em que ele afirma que no átomo somente é permitido o elétron estar em certos estados estacionários, e cada um desses estados possui uma energia fixa e definida. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele diz o seguinte: as teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história. Até o início do século XIX, não se tinha um modelo claro de constituição da matéria. De lá até a atualidade, a ideia de como a matéria é constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no modelo atômico de Bohr. Então aqui vai falar sobre o modelo atômico de Bohr, que manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, mas também inseriu novos conceitos surgidos no início do século XX.
Então, no modelo atômico de Bohr. Então, nosso foco é o modelo atômico de Bohr. Vamos relembrar um pouco. O modelo atômico de Bohr, ele fala de quê? Órbitas estacionárias. Então, a gente discutiu já esse modelo, então vamos direto para as alternativas. Beleza? Mas só para lembrar, né? Órbitas estacionárias, energia constante em mesma órbita. Então, na primeira alternativa, ele diz assim: o elétron circula em órbita com raio definido. Isso aqui é verdadeiro, porque para cada nível energético desse, para cada órbita estacionária dessa, é uma órbita circular em que o raio, a distância dele para o núcleo, ela é constante. Certo? Vamos lá, segunda alternativa. O elétron é descrito por uma função de onda. Função de onda, a gente viu lá no início da aula, ela é característica do modelo quântico atual e não do modelo do átomo de Bohr. Então, essa alternativa se torna falsa, certo? Porque o átomo de Bohr não falou de função de onda. Quem falou de função de onda foi o modelo quântico, onde fala também de números quânticos, certo? Então, para descrever um elétron no orbital, são necessários 4 números quânticos. Então, essa aqui está errada também, porque orbital e números quânticos são conceitos, são ideias de um modelo quântico atual, e não do modelo atômico de Bohr. E o modelo atômico de Bohr diz assim: toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima no espaço. O átomo de Bohr fala exatamente isso. Então, com isso, nosso gabarito fica sendo 1 e 4 apenas. Essa outra questão é uma questão da Universidade de Pernambuco, Sistema Seriado de Avaliação, do primeiro ano, e diz assim: uma mistura de alumínio e iodo foi colocada em um tubo de ensaio. Depois foi transferido um pouco de água para a vidraria. Houve a produção de muito calor, de uma fumaça violeta e de uma intensa luminescência. Então, essa intensa luminescência branca. Então, a reação, ele emitiu luz, emitiu luminescência. Esse fato de emitir luminescência, emitir luz, ele sempre se explica pelo fato, através do modelo atômico de Bohr, pelo fato de que elétrons e estados de energia, elétrons eles se estimulam por alguma fonte de energia, são transferidos para órbitas mais externas, como a gente viu, de maior grau de energia, e quando eles retornam para órbitas mais internas de menor grau de energia, ele libera aquele excesso de energia em forma de luz. Então, é aí que se explica a luminescência. Então, então ele fala aqui, quando misturados, o iodo e o alumínio reagem. No caso da água, apesar de não participar dessa reação, aumenta a sua velocidade. No fenômeno ilustrado, um dos reagentes é uma substância iônica. A cor da luz produzida é a mesma que a queima dos demais metais. Então, ele vem aqui falar várias para tentar confundir você, mas a resposta dessa questão está aqui. A luminescência branca é produzida a partir da emissão de energia na forma de luz por elétrons excitados que voltam para níveis de energia menos energéticos de átomo de alumínio. É caracterizado aqui, é uma explicação, uma aplicação prática do modelo atômico de Bohr. Bom, pessoal, então encerramos por aqui essa aula de resolução de exercícios sobre modelos atômicos. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, certo? Compartilhe com seus amigos para que eles consigam também aprender e se dar bem no Enem e nas provas de vestibulares. E também não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, certo? Suas dúvidas, sugestões, porque aí eu vou pegar esses seus comentários, as suas ideias e fazer novos vídeos, trazer novas resoluções de questões para lhe ajudar na sua aprovação, ok? Então, não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário. Então, é isso aí. Grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.